4. Coração da besta. Todas as tropas reunidas. Quarto pelotão, reunidos. O grito do líder do pelotão ecoa em frente ao quartel. Um dia que enche meu coração de realização, o dia começa a chegar ao fim. Era fim de tarde quando o sol começou a se pôr em direção ao oeste. Simplificando, isso não é algo que se aprende fisicamente. Então, é inútil praticar por 100 dias, mas quando você vê que aprendeu tanto treinando, não é difícil dizer que não tem talento. Ren atendeu ao chamado do líder do pelotão e falou com uma seriedade incomum. Ok. Encred apenas faz uma pergunta. Não só é difícil acreditar que eles estão dizendo a verdade sobre o que aconteceu com eles, mas mesmo que acreditem, é um problema. E se a história se espalhar? Não sei se é realmente uma bênção de Deus, mas se houver o menor erro, você terá uma reunião com o questionador herege. Seria um bom final entrevistar os autores do Herese Questioner. Não tem jeito. Na melhor das hipóteses, você será queimado na fogueira e, na pior, uma festa de tortura o aguarda. Ninguém quer ter o corpo pregado e as unhas arrancadas. Claro, Encred fez o mesmo. Durante meu tempo como mercenário, vi muitas pessoas que foram tratadas injustamente como hereges. Até ajudei alguns deles um pouco mais tarde. Qualquer um que soubesse teria dito sarcasticamente que ele escolheu cometer suicídio. Era muito perigoso. Mesmo assim, eu fiz, porque era a coisa certa a fazer para ajudar. Se eu nem fizesse isso, não haveria razão para viver como um espadachim. Que lazer é esse? Não parece tão inútil, mas onde você encontrou as barras de ouro? Está planejando Desert Air hoje. Você não sabe que se comer algo assim sozinho, vai ficar doente. Barras de ouro. Eu tenho algo melhor que isso. Cale a boca e vamos embora. A ordem de reunião foi emitida, então é hora de agir. Encred enxugou rudemente o suor que escorria da testa com a manga. Se eu usasse o capacete assim, ele cheiraria mal. Entretanto, você não pode dizer que irá até o riacho e lavará seu corpo enquanto isso. Ren, ao meu lado, nem sou. Que tipo de treinamento é preciso para ficar assim? Encred pertence ao quarto pelotão. Transferido para a posição de pelotão. Será que vai funcionar? É impossível aprender em um dia. Mesmo assim, peguei o jeito até certo ponto. É graças à experiência de ser esfaqueado até a morte. Nós somos. O líder do pelotão grita. Nós vencemos. O líder de pelotão é uma pessoa decente, sem falhas. É alguém que segue bem as instruções de seus superiores, sem nada de especial. Os portões do campo de batalha estão prestes a se abrir novamente. À medida que o sol se punha no oeste, o crepúsculo começou a se pôr. Meu coração tremeu. Por quê? Encred perguntou a si mesmo. A resposta veio rapidamente. Temer. Ele foi esfaqueado até a morte 3 vezes. Não pensei que me acostumaria com aquela dor ou aquela sensação de tontura, não importa quantas vezes eu a sentisse. Encred acariciou seu pescoço. Dói mesmo sem machucar ninguém. Senti como se tivesse engolido uma lâmina. Por quê? Você acha que meu pescoço não vai conseguir virar carcereiro? Ren, parado ao meu lado, sussurrou. Apenas relaxe, é um campo de batalha. Encred disse. Todas as tropas avancem. Ele disse, dando passos no ritmo do som. Ren caminhou ao meu lado. A tensão deixa o corpo rígido. Não foi por isso que você aprendeu isso comigo? Isso mesmo, então é nojento. O coração da fera. Dizia-se que poucas pessoas aprendem ensinando. Eu suprimo as batidas do meu coração. Respire em sincronia com seus passos. Sim, é assim que se faz. Não hesitemos hoje também. Um capitão com sonho ousado. Ouvindo as palavras de Ren, Encred decidiu que se ele morresse novamente hoje, não lhe contaria amanhã que sonhava em se tornar um cavaleiro. Era um campo de batalha novamente. O início do combate corpo a corpo. O mesmo dia se passou. Este é o 4º dia para Encred. Tentei impedir que o escudo se partisse, mas desisti. Qual é o papel do escudo em primeiro lugar? Era ainda mais ridículo usá-lo para salvar o que você estava segurando para bloquear a espada, a lança ou o machado do oponente. Se for esse o caso. Tive muitos pensamentos aleatórios. De repente, algo voou na frente dos meus olhos. Sem nem fazer barulho, ele se inclinou para trás e estendeu seu escudo. A força entrou naturalmente no meu corpo. Terra. A lâmina da lança voadora atingiu a borda do escudo. Estava bloqueado por pouco. Meu ombro esquerdo doía. Era uma janela. Foi um golpe que exigiu bastante força. O inimigo puxou a lança estendida e a estendeu novamente. Normalmente, meu corpo rígido não teria relaxado. Então, eu teria bloqueado novamente com uma postura rígida, e teria havido uma série de crises. Meu coração se apertou. Graças a isso, consegui ver a lâmina da lança. Foi 2 vezes mais lento que a facada que o matou. Portanto, não há nada que não possa ser evitado. Fiquei olhando fixamente para a ponta da lâmina da lança até o fim, então inclinei a cabeça. Coisa. A lâmina da lança roçou a lateral do capacete. Foi algo parecido com uma façanha que eu já tinha feito pela primeira vez na minha vida. O coração de uma fera não se excita facilmente. Evitação através de pequenos movimentos. Isso me deu muita margem de manobra. A paz de espírito também me deu uma nova perspectiva. Encred pôde ver uma lacuna entre o capacete e a couraça da pessoa que havia atirado a lança. Uma abertura apenas o suficiente para permitir um vislumbre do queixo. Não é uma lacuna muito grande. Contudo, não se pode dizer que seja estreito. Será grande o suficiente para caber uma lâmina. Ele pegou a faca e a esfaqueou para cima. Não havia necessidade de grandes habilidades. Profundo. De baixo para cima, a lâmina se estende do queixo até a garganta. Brook. O soldado inimigo cuspiu sangue e pedaços de sua língua decepada pela boca. Um ataque de faca direcionado a uma abertura não requer muita força. Refletindo sobre isso, Encred lembrou-se do que seu professor espadachim disse certa vez. Se você puder evitar o ataque de um oponente com movimento mínimo, o próximo passo se tornará mais fácil. Era um centro de treinamento bastante caro, mas só ensinava algumas coisas. E até mesmo aquelas poucas coisas que Encred achou que eram besteira por um tempo. Valeu a pena o dinheiro. Uma dessas palavras idiotas se tornou realidade. Evasão e ataque com um curto caminho de movimento foram eficazes. Eficazes. Ele empurrou o abdômen do oponente com o pé e sacou a faca. Mais sangue saiu do buraco sob o queixo. Os soldados inimigos caíram para trás. Seu desgraçado. Outro cara corre logo atrás de mim. Encred não perdeu o fôlego nem reagiu com pressa. 6 passos. Encred mediu o ritmo do oponente, ergueu a espada e cortou a tira do escudo presa às costas da mão esquerda. Toque, toque, toque. Suspirar. Toque, toque, toque. Depois de dar 2 golpes, a corda que o prendia foi cortada. Enrolar o escudo no antebraço com uma corda foi um truque que aprendi para sobreviver. Dessa forma, você não perderia seu escudo facilmente, mesmo durante um combate corpo a corpo. Mas não preciso disso agora. Os soldados inimigos se aproximam. Encred jogou seu escudo no chão. Terra. Um soldado inimigo segurando uma lança levanta as mãos surpreso quando um escudo voa de repente. Naturalmente, a lança em minha mão recua. Meus pés também tendiam a ficar mais lentos. O escudo largo durou apenas um momento, mas foi o suficiente para bloquear a visão do oponente.
Após lançar seu escudo, Encred deu 2 passos para a esquerda enquanto a visão do oponente estava bloqueada. Um capacete é uma ferramenta para proteger a cabeça, mas estreita a visão esquerda e direita. Encred também teve a experiência de inimigos desaparecendo repentinamente diante de seus olhos diversas vezes. Eu também usei essa técnica para enganar os olhos do oponente e me abaixar e jogá-lo para trás como se estivesse apoiando. Foi isso que fiz no primeiro dia em que morri. Desta vez, escrevi de forma mais organizada. Está à direita do oponente. Encred primeiro examinou as mãos do soldado inimigo antes de avançar. Ele segurava a frente da lança longa com a mão esquerda e a direita segurava a parte de trás da lança. Significa ser destro. Eu vi coisas que normalmente não veria. É uma perspectiva dada pela frieza. Essas são técnicas que às vezes são usadas em pequenas batalhas ou confrontos, mas não podem ser facilmente usadas durante um combate corpo a corpo. Essa é uma percepção que aprendi enquanto sobrevivia como mercenário. É difícil para um lanceiro destro balançar a lança para a direita. O soldado inimigo bloqueando o escudo vira a cabeça com urgência para a esquerda e para a direita. Fiquei muito surpreso. Valeu a pena, porque a pessoa na minha frente desapareceu de repente. Os olhos dos soldados inimigos logo seguem e avistam Encred. Enquanto ele virava a cabeça para a esquerda e para a direita e ficava surpreso, Encred cortou sua espada diagonalmente da parte de trás da cabeça do oponente até a frente do seu peito. Suspirar. Sua armadura foi moldada para cobrir a parte de trás do pescoço. O tecido grosso e o couro fino que o cobriam impediram que sua cabeça fosse completamente cortada. A lâmina estava cravada até a metade da minha nuca. O GH, ok, A. Os olhos do soldado inimigo eram visíveis. Olhos surpresos. Olhos redondos. Sangue escorria por trás do pescoço meio cortado. Mesmo com metade da cabeça decepada, o lanceiro brandiu a lança por reflexo. A lança atingiu o ombro direito de Encred. Não houve choque. Ele já estava meio morto, e isso porque se moveu em um ângulo que dificultou a aplicação de força na lança. Encred ergueu sua espada e a desembainhou. Rachadura. Devia estar cravada no osso, então tive que aplicar bastante força. Sangue e sangue jorraram da lâmina faltante. Dando uma rápida olhada na situação do campo de batalha, Encred pegou um escudo com um canto quebrado em vez de um machado do chão. Agora havia espaço suficiente. É isso. Fica fácil demais. No campo de batalha, é difícil mostrar nem metade das suas habilidades habituais. Isso é natural. Como alguém pode se mover normalmente estando no meio da morte e da morte? Às vezes, alguns ficam ainda mais loucos, mas a maioria das pessoas acaba entrando em pânico. Encred era assim antes de sofrer 3 mortes, mas agora era um pouco diferente. Vai funcionar. Pensei que talvez valesse a pena lidar com essa dor. O que Encred fez não foi algo que mudaria o resultado do campo de batalha. Era apenas um soldado lutando um pouco melhor. Não há nenhuma mudança na situação. No entanto, foi uma grande mudança para Encred pessoalmente. Depois de derrotar 2 soldados inimigos. 100 milhões. Bela cai novamente. Um pouco de margem de manobra lhe deu tempo de resistir. Você está bem. Droga, tem algum tipo de rocha aqui. É um campo seco. Não é incomum que pedras fiquem para fora. Entretanto, Bela tropeçou nos próprios pés e caiu. Portanto, o sino que caiu era estúpido. Volte a si. Agarrei a mão de Belly e a levantei. Graças a você, eu sobrevivi. Encrude segurou a mão de Belly com força, sem soltá-la. Dê-me suas mãos. Bela murmura pedindo para ele soltar. Um capacete partido ao meio, uma cabeça manchada de sangue e os olhos de Bela são visíveis. O clarão de luz era uma flecha, e a flecha perfurou a cabeça de Bela. Isso é algo que você já sabe. No entanto, é difícil reconhecer flechas voando em combate corpo a corpo. Era uma tarefa muito difícil. Encred tentou puxar a mão que estava segurando. Bela tropeçou e perdeu o equilíbrio, mas conseguiu se segurar com todas as suas forças. Disco. Minha cabeça estava quebrada. Uma flecha voou e atingiu a cabeça de Bela. Sangue respingou no peitoral. Encred abaixou a cabeça assim que viu a cabeça de Bela explodir. Opa, algo assustador passou por cima de nós. Deve ser uma flecha. Uma flecha atingiu o corpo de um aliado morto atrás dele com um baque. Você está aqui para rezar a deusa da sorte. Assim que me esquivei, ouvi a voz de Ren. Não consegui proteger a cabeça de Belly, mas protegi a minha. Claro, mesmo que eu não tivesse feito isso, Ren teria me salvado. Quarta vez, foi a mesma situação. Bem, algo parecido. Depois de dar uma resposta áspera, Ren ri. Seus dentes eram visíveis através do capacete. Para um cara que é bonito à sua maneira, o jeito que ele fala e as coisas que ele faz são extremamente extremas. Está bom, dizem que o cara que atirou essa flecha era o mamilo de um falcão ou algo assim, então vou procurá-lo. Reze para Deus a mais 10 vezes. Vou rezar por você e dizer para não cair. Então, obrigado, não se esqueça disso. Ren atingiu meu peito esquerdo com o punho e voltou para o campo de batalha. Vou capturar os olhos ou as garras do falcão. Encred assentiu, desejando poder perguntar a Ren se ele matou ou não o arqueiro que disparou esta flecha esta noite. Aliados e inimigos se aglomeraram no local onde Ren desapareceu. À medida que a diferença começou a diminuir, Encred decidiu que era difícil dizer que o campo de batalha estava indo bem. Já tenho 3 experiências. Nossas tropas estão sendo repelidas. Ainda assim, só há uma coisa que você pode fazer. Para sobreviver. Encred sentiu uma estranha excitação em envolvê-lo. Em pouco tempo, você conhecerá esse soldado talentoso. Logo se tornou realidade. A facada foi apontada para minha cabeça novamente. Em vez de se esquivar, Encred enfiou sua lâmina na lâmina voadora. Tedidididing. Faíscas voam no ar. Fiz contato visual com o soldado inimigo. Parar com isso. Aqueles olhos eram como se estivessem fazendo uma pergunta. Suas habilidades são boas. O soldado inimigo falou e estendeu sua espada novamente. 1, 2, 3 vezes. Na primeira vez ele usou seu escudo, na segunda vez ele rolou seu corpo para o lado e na terceira vez ele balançou sua espada ao contrário. A lâmina de Encred desenhou uma linha curta e cortou o ar. E no momento em que o soldado inimigo puxou o braço para trás novamente, algo atingiu sua cintura por trás. Suspirar. Baque. Mastiguei e engoli o grito que saiu da minha boca. Depois, a dor voltou. Desloquei intencionalmente o centro de gravidade do meu corpo para frente e tentei rolar como se fosse cair. As intenções eram boas, mas o momento era ruim. Puff. A lâmina quebrou a clavícula na lateral do pescoço e ficou alojada lá dentro. Era como se o ferro aquecido estivesse queimando minha carne e meus ossos. Desligue isso. Foi tão doloroso que eu não conseguia nem gritar. Quando ele tentou agarrar a lâmina presa com a mão, o oponente ficou envergonhado e pegou a faca de volta. Devo ter me esforçado muito para afiar a faca, e a lâmina estava muito afiada. Quando a espada foi puxada, uma dor ainda mais terrível se seguiu. Foi tão doloroso que meus olhos ficaram brancos. Encred cerrou os molares e olhou para trás. Vi um grande soldado inimigo parado, hesitante. Até o porrete na mão. Deve ter sido isso que atingiu a parte inferior das costas dele. É misericórdia.
O homem que me matou 3 vezes disse isso e ergueu sua espada verticalmente. Essa foi a última vez. Meus olhos se fecham, a escuridão se infiltra diante dos meus olhos. Bang, bang, bang. O som de uma concha batendo em uma panela é ouvido novamente. Quinto. Caramba. Achei que funcionaria. Qual é o quinto? Ren, sentado ao meu lado, perguntou. Insetos em botas. Encred se levantou enquanto falava. Morri de novo, mas aprendi algo. Não, essa é uma lição que aprendi enquanto investia dinheiro em moedas de ouro em centros de treinamento. Nada acontece de uma só vez. Então o que devo fazer? Se não funcionar uma vez, tente 10 vezes, e se não funcionar 10 vezes, tente 100 vezes. Normalmente, acabaria quando acabasse. Felizmente, Encred conseguiu repetir isso inúmeras vezes.